Alô gente, bem-vindos ao episódio número 81 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Espero que vocês estejam bem. Aqui estou eu outra vez, um bocadinho mais tarde do que eu queria, mas vocês já sabem, eu não vou estar a justificar eternamente. Já se passaram 8 meses desde que eu fui mãe e a regularidade obviamente ficou comprometida desde aí. Vocês já sabem o motivo, mas tenho boas notícias. Se vocês não me seguem no Instagram ainda não sabem, e eu nos últimos tempos tenho partilhado convosco o quão difícil tem sido estar aqui no Algarve, na casa da minha família, ter perdido a independência e o meu ritmo, a minha rotina e não sei quê, ou as saudades que eu tinha de Lisboa. E não é que já tenho casa em Lisboa. Vocês, a sério, eu estou tão feliz, mas ao mesmo tempo ainda não parece real, mas lá está, obviamente eu já queria isto há tanto tempo. Aliás, o meu plano, só para vocês terem noção, eu vim para o Algarve no final de outubro do ano passado, no último dia, literalmente, ou seja, tecnicamente já era novembro. E a nossa ideia era ficar só para aí até o Duarte ter 2-3 meses. E o Duarte fez 3 meses em abril. Ou seja, o nosso plano de ficar aqui 4-5 meses no máximo transformou-se num ano, que foi bem mais do que nós estávamos à espera, porque lá está. Foi tudo diferente, pandemia pelo meio, nós queríamos comprar casa em vez de arrendar e depois percebemos que não seria possível, pelo menos tão cedo, e tivemos que arranjar um plano B. Entretanto, metemos nas tais obras que duraram 3 meses, quando deveriam ter sido 3 semanas, o que atrasou tudo, obviamente. E então eu já estava mentalizada de que não voltaria para Lisboa tão cedo. Eu achava que o mais cedo que eu conseguiria voltar, na melhor das hipóteses, seria novembro, dezembro, janeiro de 2022. Mas pronto, nós conseguimos arrendar o apartamento que tivemos a remodelar, e íamos começar em setembro à procura de casa. O mercado em Lisboa é terrível, toda a gente sabe disso. Para além dos preços serem muito altos, há muita procura, pelo menos achava eu. E então já estávamos à espera de fazer nos próximos meses várias viagens a Lisboa para visitar casas, para tentar encontrar aquela que seria a melhor opção para nós e depois correr o risco de, mesmo encontrando essa casa certa, haver muita gente a querer ficar com ela, e nós acabarmos por não conseguir, porque a verdade é essa. As outras experiências que nós tivemos para arrendar casa em Lisboa foram assim. Nós fomos às casas, gostávamos das casas, dissemos que queríamos ficar na tal casa e depois recebíamos um e-mail a dizer que obrigada pela sua visita e interesse, mas infelizmente não preenche os requisitos necessários. Pronto, isto aconteceu várias vezes quando nós tentámos arrendar casa em Lisboa, e de certeza que alguém aí desse lado se vai relacionar, identificar com isto, porque infelizmente é muito comum isto acontecer. Há tanta gente para tão poucas casas, ou para tão poucas casas acessíveis, que os senhorios podem-se dar ao luxo de escolher quem bem entender, não é por ordem de chegada nem nada do género. Então há muito esta resposta de obrigada, mas não preenche os requisitos, e nós ficamos bem sem saber que requisitos é que são os necessários, não é? Porque nunca preenchemos os requisitos. Então, eu estava a pensar que, vamos começar agora a procurar em setembro, mas ainda vai demorar muito tempo até conseguirmos ou gostar de alguma casa ou que algum senhorio nos aceite efetivamente. E pronto, então nós vimos casas, marcámos 3 visitas para 3 apartamentos diferentes para Lisboa. Fomos para Lisboa ver as casas e ficámos com... Não foi o primeiro, foi o segundo apartamento que nós vimos, que era... Nós fomos ver 2 T2 e 1 T3 e obviamente estávamos a querer muito o T3, não só por ser muito mais prático para nós, é o que nós precisamos. O que nós precisávamos idealmente era um T3, com todas as outras coisas que nós precisávamos, outros requisitos que nós queríamos, mas que, lá está, nós queríamos um T3 com garagem, perto de transportes, que fosse minimamente novo, que tivessem condições, mas nós sabíamos que a probabilidade de encontrar uma casa assim, pelo preço máximo que nós conseguimos pagar, seria difícil ou pouco provável, e já estávamos mentalizados para ter que abdicar ou de um quarto ou da garagem.
abdicar de alguma coisa, estão a perceber? E quando nós vimos o anúncio deste apartamento, nós vimos tipo, isto preenche praticamente todos os requisitos que nós queremos, e foi bem aquela cena, tipo, ok, isto é bom demais para ser verdade, mas bora lá ver, bora lá tentar, e pronto, e conseguimos marcar a visita. Logo pelo telefonema e pela nossa apresentação, o senhorio ficou muito interessado em nós e nós ficámos logo com um bom feeling. Então fomos a Lisboa já muito, ok, vamos ver os outros T2, mas o que nós queremos mesmo é aquele T3. E vimos, o T3 era incrível, numa zona incrível, uma construção minimamente recente, com todas aquelas coisas que nós queríamos, e conseguimos ficar com o apartamento. E foi mesmo rápido, porque nós fomos numa terça-feira. Terça? Sim, nós fomos numa terça-feira, vimos o apartamento na terça-feira, na quinta estávamos a assinar o contrato e nós nunca pensámos que fosse assim tão rápido. E é muito engraçado porque a vida tem-me ensinado que as coisas nunca estão demasiado más para não poderem melhorar. Eu já tive várias lições que me mostraram isso, tal como o contrário, a vida também nunca está demasiado boa para não poder piorar, e é por isso que para mim é um exercício um bocado complicado, porque vocês sabem que sou uma pessoa muito nostálgica e agarro-me, não que isso me impeça de viver, mas eu agarro-me um pouco ao passado, porque a passagem do tempo é uma coisa que me aflige um bocado e deixa-me inquieta, porque obviamente toda a gente quer viver momentos felizes, e eu quando estou a viver momentos felizes, por mais que eu até me considero uma pessoa que vive bem o presente, que consegue aproveitar aquele específico momento que está a viver antes dele passar e já não o poder fazer, mas ao mesmo tempo, como tenho noção de que esse momento que eu estou a viver vai ficar preso no passado para sempre, em muito pouco tempo, em frações de segundo, acabo por viver um pouco atormentada com isso. E pronto, e entretanto perdi-me no meu raciocínio, mas estava-vos a dizer que sim, que a vida já me mostrou várias vezes que, por muito mais que as coisas possam parecer, tudo muda muito rápido. E eu lembro-me que, por exemplo, quando eu me mudei para Lisboa a primeira vez, há 3 anos atrás, nós fomos viver para Cascais. Quem me segue desde aí sabe perfeitamente a história. Nós fomos para um apartamento na zona de Cascais, Alcabideche, que era um apartamento que estava muito velho, cheio de coisas, que a senhoria... pronto, a casa basicamente parecia que tinham lá vivido até o dia anterior e que tinham fugido e deixado tudo. Nós tivemos que desmontar móveis, limpar tudo a fundo, mas tipo coisas que não é suposto o inquilino ter que ver ou limpar, tipo... giletes usadas, meias sujas, estão a perceber? Coisas assim desse género. Mas lá está, naquela altura então em que foi antes da pandemia, quando supostamente o turismo em Lisboa estavam a subir uma subida não é a trote que eu quero dizer, mas tipo, estava a cavalgar tudo a subir imenso, então os apartamentos que nós víamos era tudo muito caro, tinha as tais listas infindáveis de pessoas e depois nós nunca preenchíamos os tais requisitos que eram necessários, então nós acabámos por nos sujeitar a ficar com aquela casa, que foi a única que nós conseguimos, porque era de uma pessoa conhecida, embora estivesse naquele estado, nós sujeitámos a ter que limpar a porcaria de outra pessoa só para poder ficar ali. E depois, para além disso tudo, começaram a surgir imensos problemas com a senhoria, que não era de todo uma pessoa acessível nem agradável, e pronto. Então, eu durante os meses em que lá vivi, que foram 7, embora tenham parecido 5 anos, eu não estive bem, não me sentia em casa, não me sentia feliz ali, e lembro-me de começar o ano de 2019, acho eu, sim, 2019, muito em baixo, deprimida quase, porque estava num sítio e foi aí que eu percebi o quão importante é para mim viver numa casa que realmente eu me sinta bem, porque a verdade é que eu trabalho em casa, eu estou em casa quase 24 horas por dia, e se eu não me sentir bem no sítio onde eu estou 24 horas por dia, então é um pouco problemático. E naquela altura a minha mãe tinha-se mudado também para um apartamento, também era pequenino e não sei o quê, mas era muito giro, muito fixe, numa zona
muito gira, eu sentia-me lá bem. Então quando a minha mãe se mudou para esse apartamento e eu consegui comparar efetivamente com a casa em que eu vivia, que era velha, era feia, tinha bué de coisas estragadas que a senhoria não queria arranjar. Eu e o Ricardo na altura não tínhamos possibilidades económicas para fazer os arranjos que aquilo merecia e ao mesmo tempo nem queríamos, porque era do género, ok, a senhoria não quer fazer nada, não quer ajudar a melhorar a casa que no fundo é dela, e eu também não quero estar a gastar dinheiro numa casa que não é minha e deixar as coisas melhores para uma pessoa que nem sequer merece, percebem? Então acabámos por nunca fazer melhorias na casa que se calhar iriam melhorar o nosso bem-estar ali, mas lá está, a casa não era nossa, nós já sabíamos que queríamos sair dali o mais rápido possível, então não queríamos gastar esse dinheiro. Então, como tive essa comparação com o apartamento para que a minha mãe se mudou, eu comecei o ano mesmo tipo, ok, eu odeio mesmo estar aqui, estava bem em baixo, porque não tinha previsões de conseguir sair dali. Quando de repente uma seguidora linda, maravilhosa, que eu agradeço todos os dias, embora já não me lembro do nome dela, mandou-me um story de uma rapariga, que por acaso é atriz, ela é conhecida, que publicou um story naquela altura a dizer, se alguém estiver interessado num T1 em Lisboa, diga qualquer coisa. E eu tipo, assim que vi aquilo, mandei-lhe logo mensagem e depois entretanto tínhamos amigos em comum, então consegui entrar em contacto com ela logo muito mais rapidamente, e em tipo 1-2 semanas eu estava a viver na casa dos meus sonhos, que foi aquele apartamento que vocês já conhecem na Praça da Alegria, que é praticamente ao lado da Avenida da Liberdade, que é só o meu sítio favorito em Lisboa e no mundo, e durante 2 anos, que foi quase praticamente o tempo em que eu vivi naquela casa, eu acordava feliz única e exclusivamente por morar ali. E lá está, eu quando comecei o ano, 2 ou 3 semanas antes de ir morar para aquela casa, eu nunca sonhei que isso acontecesse. Eu estava mesmo em baixo porque eu pensava que ia ter que viver naquele apartamento em Cascais durante não sei quantos mais anos e aguentar viver ali com aquela senhoria demoníaca durante imenso tempo, e de repente eu estava numa casa que eu nunca imaginei poder morar, no sítio de Lisboa que eu mais gosto, em que as casas custam literalmente milhões de euros, e eu consegui um apartamento acessível que eu pudesse pagar numa zona incrível com uma senhoria queridíssima, e pronto, essa foi assim a primeira lição que me mostrou que realmente as coisas nunca estão más demais para não poderem melhorar. E depois pronto, aconteceu esta cena toda da Covid e da gravidez, e a minha vida deu muitos passos atrás, e eu sinto que eu às vezes posso parecer um pouco dramática em relação a isto, e eu sei obviamente que há problemas muito maiores do que aqueles que eu tenho estado a viver nos últimos meses, mas para pessoas que não entendem, lá está. Obviamente há sempre problemas maiores, mas isso não significa que os problemas mais pequenos deixem de ser problemas e deixem de deitar abaixo uma pessoa, e cada problema é um problema, e eu acho que não podemos estar constantemente a comparar a nossa vida com a vida dos outros. Isso às vezes pode ser bom, eu às vezes faço exercício de, quando estou mais em baixo, tento relativizar os meus problemas para não parecerem tão graves, em relação a outros problemas muito maiores no mundo. Isso às vezes ajuda-me a ultrapassar os meus, porque tipo, isto é chato o que está a acontecer, mas podia estar muito pior, e esse às vezes é um bom exercício de nós fazermos para tentarmos ultrapassar os nossos problemas, mas não devemos também desvalorizá-los, porque se nós estamos em baixo por causa daquilo que está a acontecer, por causa daquele problema, é porque aquilo é um problema para nós, então bora lá sentir o que temos a sentir e tentar resolvê-lo. E a verdade é que nestes últimos meses, com tudo o que aconteceu, foi tudo ao mesmo tempo, e eu perdi, entre aspas, muita coisa da minha vida. Primeiro foi o susto e o medo do início da pandemia, toda a gente ficou muito assustada, foi um medo terrível. Poucos semanas depois de começar a pandemia e o confinamento, eu descubro que estou grávida, e não só foi assustador por estarmos em pandemia, como foi assustador por eu de repente ter percebido que estava sozinha em Lisboa com o Ricardo, e que ter um filho completamente desamparado em termos familiares assombrou-me, aterrorizou-me. Estava numa casa demasiado pequena para construir ali família, então foi do género, o que é que eu faço? Então
decidimos, entretanto não podia trabalhar e ganhar dinheiro porque estava tudo em confinamento e com medo do Covid. Depois decido voltar para Lisboa, voltar para o Algarve, abdico do tal apartamento dos meus sonhos, na zona dos meus sonhos, que me custou horrores deixar, e eu acho que toda a minha vida eu vou chorar de saudades daquele apartamento e de viver naquela zona. Voltei para o Algarve, para a casa da minha família, perdi a minha independência, estava grávida, que é sempre uma altura em que os sentimentos estão à flor da pele. Tive o meu filho na pior fase da pandemia, o Ricardo não pôde estar comigo no internamento, voltei para casa durante os 3 primeiros meses de vida do Duarte, em que eu precisava, porque lá está, a minha vida estava virada do avesso, estava numa casa que não era a minha, tinha um filho que não conhecia, num novo papel de mãe, as hormonas aos saltos, e eu não podia estar com mais ninguém, para além das pessoas que viviam comigo. Não podia estar com amigos, não podia ver, por exemplo, os pais do Ricardo, que só conheceram o Eduardo quando ele tinha mais de um mês de vida. Estávamos literalmente fechados em casa, no meio do inverno, a chover lá fora, sem saber quando é que a nossa vida poderia voltar minimamente ao normal. Então, lá está. Se há problemas mais graves que estes, obviamente que sim. Se me custou horrores e foi uma das piores fases da minha vida, obviamente que sim. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu perdi muita coisa ao mesmo tempo. Ganhei muita coisa que nunca tinha sabido lidar, como um filho, por exemplo. Lá está, foi tanta coisa ao mesmo tempo que às tantas, mesmo que não fossem coisas más, e obviamente o Duarte não está nem perto, está a anos de luz de ser uma coisa má na minha vida, vocês sabem o quanto eu sonhei ser mãe, mas no meio deste turbilhão todo foi difícil, e só agora é que eu estou a aprender a realmente gostar de ser mãe. Estão a perceber? Isto é uma coisa que eu nunca pensei que me acontecesse, porque como sempre foi um sonho tão antigo, eu pensei que no preciso momento em que o Duarte saísse cá para fora, eu ia ficar absolutamente feliz, iria amá-lo automaticamente, como nos dizem que é nos filmes e nos livros, e não foi nada disso que aconteceu. E eu não sei se isso aconteceu justamente por estar a acontecer isto tudo no mundo, por estar a haver o Covid e uma pessoa estar sempre meio com medo e receosa, se foi pelo facto de não estar em Lisboa, na cidade em que me sinto bem, se foi pelo o facto de não estar na minha casa, na minha rotina com o Ricardo. Lá está, estava a acontecer tanta coisa que eu não sei a razão que levou a eu ter sentido certas coisas, ter reagido de certas formas às coisas que me aconteceram. Mas pronto, olhem, 18 minutos a falar para vos contar a novidade de que tenho casa em Lisboa e que em menos de um mês estou de volta e estou muito, 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 muito feliz. Aconteceu tudo muito rápido desta vez também. E olhem, sou uma sortuda mesmo, e obviamente a vida nunca é perfeita, a vida de ninguém é perfeita, acredito eu, mas se há coisa que estes momentos mais complicados vêm trazer à nossa vida é um apreciamento, se é que esta palavra existe, muito maior pelas coisas boas quando elas acontecem, porque obviamente se as coisas corressem sempre bem, nós nem dávamos valor, porque era tipo só mais uma coisa boa a acontecer. Agora, quando uma coisa boa acontece depois de várias coisas más acontecerem, ou depois de um período difícil, tem outro sabor. E eu espero sinceramente que a partir do momento em que eu volte para Lisboa, volto a ter o meu cantinho com o Ricardo e agora com o Duarte, com os meus gatinhos, possa voltar a frequentar os sítios que eu gosto, a cidade que me faz feliz, possa voltar a trabalhar outra vez. Olhem, entretanto o meu cartão ficou cheio e quando eu me apercebi isto já não estava a gravar, então eu não faço ideia de qual foi a última coisa que eu vos disse. Mas pronto, queria apenas partilhar convosco esta novidade tão boa e que vocês obviamente já deviam estar fartos de me ouvir reclamar de estar a viver aqui.
Portanto, agora vai começar mais uma etapa na minha vida que eu estou muito entusiasmada. E queria partilhar isto aqui convosco porque eu ao longo dos meses tenho partilhado esta experiência e esta fase complicada, ou quão difícil tem sido para mim. Muitas pessoas não entendem e dizem que eu sou mal agradecida, do género, estás na casa da tua família, tens ajuda, não pagas contas, ainda estás a reclamar. E tipo, eu tenho plena noção do privilégio que é viver aqui e do quão bom tem sido para nós em termos principalmente financeiros, ter estado nesta casa nos últimos meses, principalmente não estando a trabalhar e não sei o que, obviamente foi bom não ter que estar a pagar uma renda, não é? Mas eu sinto que também muita gente é pouco sensível àquilo que se perde, tipo, obviamente viver com a família tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas más. Quando uma pessoa já estava há praticamente 5 anos a viver sozinha, entre aspas, vivia com o Ricardo, perde-se muita coisa. E eu recebi muitas mensagens também de pessoas que, principalmente por causa disto do Covid, que perderam o trabalho, tiveram que sair da casa e das cidades onde moravam, tiveram que voltar para a casa da família, e do quão difícil isso era para elas. E agradecer-me por eu partilhar essa experiência, quase que validando, porque às vezes nós achamos que ou que somos os únicos a sentir certas coisas, ou que somos ou que somos ingratos por não nos sentirmos bem, ou reclamarmos por vivermos de uma certa forma, quando, lá está, volto a referir aquilo, quando há tanta gente pior que nós. Mas cada problema é um problema. E eu acho que é muito bom nós partilharmos estas coisas e, obviamente, nem toda a gente tem que partilhar, mas eu, enquanto pessoa que produz conteúdos para a internet e que, embora não tenha uma comunidade gigante, já tenho alguns milhares de pessoas a seguir-me, eu sou muito defensora de que nós devemos partilhar, não partilhar tudo, porque obviamente há muitas partes da minha vida que eu não partilho para me proteger, porque se bem que a internet tem muitas coisas boas e a capacidade de aproximar pessoas e esse tipo de coisas também, há muita gente que se sente protegida atrás dos ecrãs e dos teclados e se sente no direito de dizer coisas que provavelmente nunca diria se estivesse ao pé dessa pessoa pessoalmente. Então, há coisas que eu não digo, há coisas que eu não menciono, há coisas que eu não partilho para me proteger a mim e à minha família, mas há muitas coisas que eu escolho partilhar justamente porque eu sei a importância de nos vermos representados noutras pessoas, de perceber que não sou a única a sentir-me assim, não sou a única que se sente triste embora tenha muita sorte em tantos outros aspectos da sua vida, não sou a única pessoa que não amou o filho desde o primeiro instante como nos dizem que vai ser. Em todos os livros e filmes e relatos na internet que romantizam a maternidade quase a 100%, e depois uma pessoa vê-se na vida real e as coisas não acontecem assim e acha que o problema é ela, que não é uma boa mãe porque não amou o filho desde o primeiro segundo, que não é uma boa mãe porque às vezes tem saudades da vida que tinha antes, porque a verdade é que agora começa-se a falar um pouco mais disso, mas não é uma realidade muito partilhada, mas é uma realidade muito, muito frequente. E é tão importante normalizarmos este tipo de pensamentos para não nos martirizarmos por eles nos passarem pela cabeça, e é por isso que eu escolho partilhar estas coisas. Desculpem, os meus vizinhos estão on fire a berrar aqui ao lado, mas pronto. Enfim, o que é que eu tenho para partilhar mais convosco? Nem sei bem. Agora com esta quebra aqui do cartão ter ficado cheio, fiquei um pouco perdida. E entretanto, só para partilhar convosco, porque estas coisas também são dignas de serem partilhadas, eu estou a gravar isto num quarto cá em casa, que não é de ninguém, é tipo quarto de hóspedes, foi o último quarto da minha avó, e que nos últimos meses tem sido o quarto onde a Sol e o Zombie têm dormido, porque a partir do momento em que o Duarte nasceu, nós decidimos que a Sol e o Zombie iriam dormir durante a noite aqui em baixo para não correr o risco de, como eles sempre tiveram habituados a dormir connosco, enroscadinhos e não sei o quê, nós tínhamos receio que eles decidissem fazer o mesmo com o Duarte e lhe saltassem para cima e nós não nos apercebêssemos durante a noite e acontecesse alguma coisa de grave. Desculpem, estou um pouco ranhosa, como sempre.
Então pronto, decidimos que pelo menos até ele ter 3, 4 meses eles dormiriam cá em baixo e então este tornou-se o quarto dos gatos. E continua a ser o quarto do zombie às segundas-feiras. Porquê? Eu não sei se já tinha partilhado esta história convosco, mas nós temos uma senhora que vem cá à casa todas as segundas-feiras a limpar a casa durante a tarde que não gosta de gatos. Ponto 1. Ponto 2. Vocês já sabem, o zombie é um gato altamente antissocial e muito, muito medroso, que, para agravar as coisas, detesta tudo o que tem a ver com limpezas. Detesta vassouras, esfregonas, baldes, aspiradores. Ele tem muito medo disso, mesmo quando sou eu ou o Ricardo a limpar a casa, que ele já nos conhece, sabe perfeitamente que nós não lhe vamos fazer mal, ele esconde-se porque tem muito medo desse tipo de utensílios. Ou seja, um certo dia... ainda foi antes, ainda estava grávida, o zombie e a Sol estavam no nosso quarto quando a senhora Dona Paula, que é a senhora que vem cá limpar a casa, se põe a limpar o nosso quarto e o zombie estava por lá e ficou assustado, de certeza que a Dona Paula também não sabia bem o que fazer, então, eu não sei o que é que aconteceu. Só sei que estava na cozinha a falar com o meu tio e de repente ouço ganda berro, Bárbara, porque o zombie se assustou e atacou as pernas da Dona Paula. E obviamente ela, que já não gostava de gatos, ficou com ainda mais medo e raiva. Então, a partir daquele dia, todas as segundas-feiras à tarde, nós temos que prender o zombie neste quarto, porque caso contrário a Dona Paula não entra em casa para limpar, porque obviamente ficou com medo. E pronto, posto isto, nós colocamos aqui o zombie e colocamos uns toalhetes no chão. Estão a ver aqueles tapetes absorventes que se usa para os cães bebés, para eles fazerem xixi e cocó até aprenderem a ir à rua? Pronto, nós, desde que temos o zombie, ele sempre teve um problema muito grave. Um problema muito grave, credo, isto é bem dramático. Mas pronto, ele nunca... ou raramente faz xixi na caixa, ele faz xixi ou na banheira ou no chão, muito recorrentemente, e foi uma coisa que nós ao longo dos últimos 5 anos temos tentado resolver e nunca nada resultou. Então, quando nós o pomos aqui no quarto, temos sempre que pôr 2 ou 3 toalhetes desses, que é para quando ele tiver vontade de fazer xixi, esperarmos que ele decida fazer naquilo. Muitas das vezes ele resolve fazer ao lado, no chão, mesmo tendo um toalhete propositadamente colocado para ele fazer xixi ali. E pronto, e eu estou neste quarto e o zombie não está cá já há algum tempo, porque hoje é domingo, ou seja, há praticamente uma semana inteira que ele não vem cá para dentro, porque só na segunda passada é que ele esteve aqui fechado. E pelos vistos ele fez xixi no chão e ninguém reparou. Como vocês sabem, eu tenho um olfacto terrível porque eu estou sempre com alergia e por isso estou sempre entupida. Então eu sinto muito, uma porcentagem muito pequena dos cheiros. Não é que não tenha olfacto a 100%, mas se calhar tenho tipo 20% ou 10% de um olfacto normal. Então muitas das vezes há xixi perto de mim, xixi no chão, e eu não sinto. E foi o que aconteceu. Eu estava a gravar, o cartão deixou de gravar porque estava cheio, eu tive que me levantar para ir buscar outro lá acima. E pronto, só para vos dizer que pisei uma poça de xixi de gato que estava aqui há uma semana. E pronto, ainda não limpei. Ainda tenho xixi no meu pé porque o meu comprometimento convosco é maior do que isso. Por isso espero que vocês admirem isso e se sintam felizes por me imaginar a gravar este podcast com xixi de gato no meu pé esquerdo. E pronto, olha, vai ser mais uma aventura quando voltarmos para cima, tentar fazer com que o zombie não mije no chão por várias razões. Primeiro porque obviamente cheira mal. Segundo porque como cheira mal e eu não tenho olfacto, a probabilidade de andar a viver numa casa que cheira a xixi de gato é bastante grande. Segundo porque o chão da nossa nova casa, tirando a sala e a cozinha, é toda em madeira. Portanto, se ele fizer xixi na madeira e nós não limparmos logo,
a probabilidade do chão se estragar é muito grande e nós não queremos isso. E segundo, porque agora tenho um bebé que não tarda, está a gatinhar pela casa inteira, que não percebe que se vir uma poça de xixi no chão não deve tocar nem lamber. E eu não quero o Duarte a beber xixi de gato, como é óbvio. Portanto, vai ser uma coisa que vai estar no topo das nossas prioridades de tentar ou resolver, que eu tenho muito poucas esperanças nisso, para ser sincera, ou vamos ter que viver a vida muito atentamente e andar constantemente à procura de xixis loucos pelo chão para limpar de imediato, para não correr o risco de termos um filho com um bafo a xixi de gato. E pronto, olhem, não tenho assim nada de mais interessante para acrescentar. Não que este episódio tenha sido minimamente interessante, mas foi uma espécie de life update e eu senti que, já que passei estes meses todos a reclamar da minha vida, do quanto eu queria voltar a Lisboa, que vocês mereciam sentir que este capítulo de deprimência e de reclamações pelo facto de viver no Algarve estivesse a acabar. Mereciam isso. E pronto, olhem, espero que estejam bem. Espero que também, se estiverem a viver na casa de família ou se estiverem numa cidade que não gostam, consigam que isso se resolva também brevemente. Desejo sinceramente a mesma sorte que eu tive, que eu sei que sou uma sortuda de todo o tamanho, e eu agradeço todos os dias a sorte e o privilégio que eu tenho em tantas áreas da minha vida. E lembrem-se sempre, nunca nada está demasiado mau para não poder melhorar. Isto tem-se tornado ao longo dos últimos anos um mote na minha vida, em que eu penso muitas vezes, quando estou mal e também quando estou bem. É importante também pensar que a felicidade não dura para sempre, para podermos de facto aproveitá-la enquanto dura. Acho que as pessoas têm muita dificuldade em fazer isso e lá está, focar na parte boa, esperando coisas obviamente melhores, pensando de vez em quando que podíamos estar bem pior. Lá está, encontrar o equilíbrio entre essas três formas de ver e viver a vida. Acho que é aí que está o segredo para estarmos minimamente felizes e contentes, embora não seja muito fácil de alcançar, porque nunca estamos satisfeitos. O ser humano é assim, e eu sei que agora, aliás, já comecei a sentir isso, o que é ridículo. Lá está, eu estou aqui há um ano a desejar efusivamente voltar a Lisboa, e agora que finalmente consegui casa e sei que vou voltar a Lisboa dentro de pouco tempo, estou a começar a fritar, porque é do género, agora vou ficar longe da minha família e dos pais do Ricardo e dos amigos que tenho cá, e já estou a sofrer por isso. Opa, a sério, tipo, matem-me. Mas obviamente que penso nessas partes. Lá está, é o que eu digo, o pior de ter ido para Lisboa é eu ter a noção de que para sempre eu vou ter o coração dividido em dois, porque uma parte, quando estou em Lisboa, vou sentir falta de coisas do Algarve, quando estiver no Algarve vou sentir falta de coisas em Lisboa, e quem diz coisas diz pessoas, obviamente. Portanto, olhem, é aceitar que dói menos, e entre os dois sítios, embora onde quer que eu esteja nestes dois sítios me falte sempre qualquer coisa, eu sinto que em Lisboa sou muito mais completa e muito mais feliz. Portanto é lá que eu devo estar, eu, o Ricardo e agora o Duarte também, que vai ser um alfacinha. E pronto, já me vou calar, não estou a dizer nada de jeito, estou só a encher chouriços. Portanto, um beijo muito grande para vocês, e esperemos que agora, com esta volta a Lisboa, que embora não seja para já, espero que dentro de 3-4 semanas no máximo esteja de volta e que consiga voltar a ter uma regularidade no canal mais exemplar, que é algo que não tem acontecido. Mas pronto, também não vou martirizar muito com isso. Sei que a minha vida sofreu muitas alterações e pode demorar algum tempo até eu voltar a ter o controle sobre tudo, sobre o meu tempo, até porque
enquanto o Duarte não for para um infantário, para uma creche, vai ser complicado ter o mesmo tempo que eu tinha. Aliás, eu nunca vou voltar a ter o mesmo tempo que tinha antes, mas vocês percebem, quando ele for para a escolinha, eu consigo ter umas horas durante o dia para me dedicar ao meu trabalho a 100%, que é algo que não acontece há 8 meses, e que, embora eu me sinta muito privilegiada e agradecida por, nestes 8 meses, ter tido a oportunidade de ser mãe a 100%, há uma grande parte de mim, da Bárbara, que não é mãe, que está apagada completamente, que me sinto anulada em muitas coisas e que, não sei, eu se calhar estou a pôr em Lisboa a carga de resolver tudo na minha vida e provavelmente nem tudo o que está por ser resolvido na minha vida tem como Lisboa a base de resolução, mas eu preciso de pôr esta carga em algum lado e chutar para o futuro e acreditar que quando voltarmos para Lisboa a ter a nossa vida de volta sob controle, que as coisas se vão endireitar. E depois, se não acontecer, uma pessoa logo resolve e vai vivendo com isso e tentando resolver ao longo do tempo. Mas pronto, hoje estou uma matraca, hoje estou uma gralha, não me calo, portanto, olhem, vou-me calar. Adeus, obrigada, até para a semana. Beijinhos, gosto muito de vocês. Tchau!